Era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amos. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Laodiceia. O nome Laodiceia significa direito dos povos. Era muito comum e foi dada a diversas cidades em honra às senhoras da realeza, assim chamadas. Esta cidade era uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais próspera da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada de metrópole, porquanto era sede de condado para outras 25 cidades. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, essa cidade foi outrora chamada Diópolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No quarto século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram seu completo abandono. Quão apropriadas eram as características desta última era para representar a era em que vivemos agora? Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século XX de um Deus, Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem, e esta agora mesmo juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os hindus, etc., com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso, e realmente estão ganhando terreno nesta união com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos, com esperança de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram aos mesmos objetivos. Todas têm os mesmos propósitos e todas são basicamente corretas. Note, o nome Laodiceia
os direitos dos povos ou justiça dos povos? Será que já houve uma era como a era da Igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeira? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. Segundo teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo e, por conseguinte, devemos fazer isto hoje. Enquanto os antigos clamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nessa cidade como sendo o local de um grande concílio eclesiástico, vemos prenunciando o movimento ecumênico. E acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem. De fato, a igreja e o Estado, religião, política estão se unindo. O joio está sendo atado e o trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com uma velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos, estava cheio de cultura, a ciência abundava, quão semelhantemente a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra, dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Em cada atributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era de Laodiceia no século XX, pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela, para que não sejam participantes dos seus pecados e do consequente juízo.